Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez para falar com vocês, para estarmos juntos aqui mais uma vez, para fazermos mais um aprendizado. Que delícia! Papais e mamães, meu muito obrigado, sejam todos bem-vindos, que estejam em paz, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando cada um de vocês. Não esqueçam, meus amores, de acessar o link de presença que está lá no roteiro, tá bom? Eu sei que você é esperto, que você dá conta, mas não pode deixar de acessar, porque senão leva falta, tá bom? Ótimo! Hoje nós faremos a nossa correção na matriz de matemática, número 39, e ela fala de um assunto tão legal, histórias em quadrinhos. E ainda misturando história em quadrinhos e personagens que a gente conhece, super-heróis, fica ainda mais gostoso, não fica? Fica sim, fica ó. Sabia que as histórias em quadrinhos, elas embalam gerações e gerações no mundo todo? Muitas pessoas do mundo todo, elas trabalham até dando aula com as histórias em quadrinhos, de tão boas que elas são. Porque as histórias em quadrinhos, além de divertir, ela transmite conhecimento. E quando você fala do super-herói, do personagem que você gosta, a coisa fica mais gostosa ainda, melhor ainda, porque você vai estar falando daquilo que você gosta. Então, a leitura dessa revistinha vai ser uma delícia. Então, eu te dei lá uma história, né, de quando começou as histórias em quadrinhos. Quando é que elas começaram, né, a ser divulgadas e lidas no mundo todo. Te dei algumas datas no meio do texto e você tinha que ter atenção nessas datas para quê? Para você trabalhar com esses números depois. Então acompanhe comigo a leitura da matriz para a gente entender a história do que está sendo falado, tá bom? Não deixe de corrigir. Se você errar alguma coisa, você passe a borrachinha e faça desmanche. Escreve de novo, tá bom? Porque é muito importante que você não deixe de fazer a correção, porque na hora de estudar, ó, vai gravar coisa errada. Então não deixe errado não, tá bom? Confio em você. Você é meu chuchu, não pode deixar nada errado. Então tá. Então vamos lá, meus amores. Corrigindo, acompanhe a matriz com a professora. No mundo das histórias em quadrinhos, muitos dos personagens que você curtiu hoje nos cinemas nasceram nas histórias em quadrinhos. Volte no tempo e conheça a trajetória desse tipo. Entre os anos de 1895 a 1929, os quadrinhos se tornaram populares por meio dos jornais. Se tornaram conhecidos. Entre os anos de 1930 a 1938, os gibis reuniram o que havia sido publicado de melhor. Mas, como se tornaram cada vez mais lidos, surgiram algumas histórias próprias e inéditas. Surgiram então o Fantasma, o Zorro, o Superman e o Batman. Entre os anos de 1939 a 1945, as histórias de muitos personagens de histórias em quadrinhos sofreram mudanças, deixando o tom ingênuo e entrando no campo das ideologias políticas. Surgiu aí o Capitão América. Muito bem. Quem não conhece um super-herói, não é verdade? Quem ouviu falar, conhecer pessoalmente a gente não conhece, né? A não ser que alguém fantasie. Mas quem nunca ouviu falar? Superman, o Batman, né? Nós temos também o Zorro. Ele não é do seu tempo, mas é do tempo do seu pai e da sua mãe, né? Eles tinham seriados que faziam com o Zorro, ele ia proteger as pessoas, ajudar os mais pobres que precisavam das coisas, e aí eles iam ajudar. E esse super-herói, ele sempre está em contato com as pessoas que estão precisando, não é verdade? Ele sempre está fazendo ali o trabalho social, né, como se diz, de ajudar quem precisa. E eles iam ganhando fama. Quanto mais pessoas eles ajudavam, mais fama eles ganhavam, né? Alguns tinham superpoderes. O Zorro só tinha uma espada que ele fazia o Z na hora que ele ia embora. O Superman a gente sabe, né? Voa, tem os poderes dele. O Batman tem um cinto, né? Com 1001 utilidades, não é verdade? O Batmóvel dele que faz milagres. Então, assim, nós temos esses super-heróis que vieram nas histórias em quadrinho embalando as pessoas. Até hoje, você vê em lojas de fantasia pessoas que se fantasiam de super-herói. É uma delícia, não é? Eu mesmo me fantasiei naquele dia
do nosso Meet, não é verdade? Tava lá de Mulher Maravilha. Quem não quer ser uma Mulher Maravilha de vez em quando? É uma delícia. Teve super-herói, como nós tivemos até outros aqui. Nós tivemos o Homem-Aranha, não é verdade? Então é muito gostoso. Isso usa muito a imaginação, a criatividade. E as histórias em quadrinhos, elas fazem isso. Elas desenvolvem a criatividade. E é muito gostoso fazer a leitura delas, não é verdade? Você ficar lá, ó, no quietinho, dando uma leitura numa revistinha, é muito legal. Então vamos ver o que está pedindo na nossa matriz? Acompanhe com a professora, então. Faça o quadro posicional em seu caderno e represente os numerais que aparecem no texto. Então, muito bem. O que é o quadro posicional mesmo? É aquele quadro que você representa as ordens que o número tem. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, você tinha que ir lá no texto, copiar os números que estão lá e representar no quadro, colocando os lugares certos os numerais. Então, vamos ver? A ordem aqui não tem problema não. Pode ser a ordem que você escolher. O número que vai vir na frente ou o número que vai vir por último, não tem problema. O que importa é que você não esqueça de nenhum deles. Ok? Então, vamos ver lá no quadro. Vamos ver como vai ficar. A ordem aqui, você poderia colocar. Você ia retirar todos os números que estão lá na matriz. Aqui, ó. 1895, 1929, 1930, 1938, 1939 e 1945. Você ia pegar esses 6 números e ia representá-los no quadro. Lembrando que unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E os numerais, eles podem estar aqui do lado da unidade de milhar, não tem problema não. Só que na hora que você vai representar, sempre comece de trás para frente. Então, 1945 você tem 5 unidades, 9 dezenas, ou 4 dezenas, 9 centenas e 1 unidade de milhar. Então, 5 unidades, 4 dezenas, 9 centenas e 1 unidade de milhar. O número 1939, você vai ter 9 unidades, você vai ter 3 dezenas, você vai ter 9 centenas e vai ter 1 unidade de milhar. Então, 9 unidades, 3 dezenas, 9 centenas, 1 unidade de milhar. No número 1929, você tem 9 unidades, 2 dezenas, 9 centenas e 1 unidade de milhar. 9 unidades, 2 dezenas, 9 centenas, 1 unidade de milhar. No número 1895, nós vamos ter 5 unidades, 9 dezenas, 8 centenas e 1 unidade de milhar. 5 unidades, 9 dezenas, 8 centenas e 1 unidade de milhar. No número 1930, você vai ter o 0 representando as unidades, o 3 representando a dezena, o 9 a centena e 1 unidade de milhar. Então, 0 na unidade, 3 na dezena, 9 na centena, 1 na unidade de milhar. 1938, você vai ter 8 na unidade, 3 na dezena, 9 na centena e 1 unidade de milhar. Então, 8 unidades, 3 dezenas, 9 centenas e 1 unidade de milhar. Muito bem. Agora, o que está sendo pedido? Próximo exercício. Escreva os numerais que aparecem no texto em ordem decrescente. Então, vamos recordar. Ordem crescente, o próprio nome já fala de crescer. Então, crescente vem do menor para o maior. E o contrário, a decrescente, é do maior para o menor. Então, é o contrário. Você vai pegar os números que aparecem no texto e vai escrever esses números em ordem decrescente. Vamos ver como fica? Então, vamos acompanhar. Vai ser do menor para o maior ou do maior para o menor? Se você vai escrever decrescente, vai ser do maior para o menor. Então, 1945, 1939, 1938,
1930, 1929 e 1895. 1945, 1939, 1938, 1930, 1929 e 1895. Ok? Conseguiu acompanhar? Muito bem. Agora, vamos ver o que está sendo pedido na letra C. No número 1945, determine em seu caderno os valores absoluto e relativo do número 4. Então, vamos recordar? O valor absoluto é o número do jeito que ele é. Se ele é 1, vai ser 1. Se ele é 2, ele é 2. O número relativo é de acordo com a ordem que ele ocupa. Se ele estiver na dezena, ele vale um tanto. Se ele estiver na centena, ele vale um tanto. Então, você tem que analisar que ordem que ele está para você falar o valor relativo. Acompanhe comigo. Nós temos aqui o 4, ele está na dezena. Então, o valor absoluto do 4 vai ser 4 mesmo. E o valor relativo? De acordo com a ordem que ele está. Se ele está na dezena, cada dezena vale 10. Se ele tem 4, ele vai valer 40. Muito bem. Agora, a decomposição do número. Decompor o número significa partir o número. Dizer quantas unidades ele tem, quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades de milhar. Isso é decompor, é pegar um número grande e separar nas partes, na parte da unidade, na parte da dezena, na parte da centena e na parte da unidade de milhar. Então, acompanhe para ver se a atividade está correta. Vamos ver o que está sendo perguntado? A decomposição correta do número 1939 é: 1939 tem 1000 mais 900 mais 30 mais 9. 1900 mais 90. Não, porque não é o 9 que está na ordem da dezena. Então, não é a primeira opção. Vamos ver a segunda. 1000 mais 900 mais 30 mais 9. Está correta. Vamos ver se é a terceira. 1000 mais 300. Não, porque não é o 3 que está aqui na ordem da centena. É o 9. Então, não vai ser essa opção. Vai ser 1000 mais 900 mais 30 mais 9. Muito bem. Agora, olha que legal, um coleguinha nosso foi fazer compras, o Davi, né, Davi? Que bacana. Ele está montando uma casa nova e queria presentear também algumas pessoas queridas. Então, ele foi fazer algumas compras e nós vamos ajudar o Davi calculando o valor dessas compras que ele fez. Então, vamos acompanhar aí. Se o Davi comprar um fogão, um televisor e um guarda-roupa para a mãe dele, quanto que ele vai pagar? Então, nós vamos fazer lá. Vamos anotar. 450 mais 359 mais 356. Eu estou tampando assim porque o meu vizinho está fazendo muito barulho com uma obra na casa dele. Então, pode ser que o barulho chegue até você, tá? 0 mais 9, 9. Mais 6, 15. Fica o 5 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 5, 6, mais 5, 11, mais 5, 16. Fica o 6 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 4, 5, mais 3, 8, mais 3, 11. Fica o 1 e sobe 1 para a ordem das unidades de milhar. 1 mais 0, 1. Então, quanto que o Davi vai pagar pelo fogão, televisor e guarda-roupa? Ele vai pagar R$ 1.165. Muito bem. Vamos ver o que está perguntando na letra B? Se ele comprar um refrigerador, uma lavadora de roupa e um ferro de passar para sua casa, quanto que ele vai pagar? Então, agora, nós vamos calcular quanto ele vai pagar as mercadorias para a casa dele. Porque agora o Davi está comprando para a casa dele. Então, 0 mais 0, 0 mais 9, 9. 0 mais 0, 0 mais 3, 3. 8 mais 8, 16. Fica o 6 e sobe 1 para a ordem das unidades de milhar. 1 mais 1, 2. Então, quanto que o Davi vai pagar pelo refrigerador, a lavadora de roupa e o ferro de passar? Ele vai pagar R$ 2.639. Muito bem. Continuando o que está sendo perguntado. Determine qual a diferença encontraremos nos preços do refrigerador e do ferro de passar. Lembrando que eu já falei com vocês sobre palavras-chave. Quando o probleminha fala diferença
Quanto tem a mais? Significa que é para usar a subtração. Tem que ficar bastante atento nesses termos, tá? Porque elas são umas dicas das operações que nós vamos fazer. Então, acompanhe comigo. Então, vamos lá. Vamos ver o que está perguntando. Qual a diferença entre o refrigerador e o ferro de passar? Então, vamos procurar o refrigerador e o ferro de passar. Você tem 0, você não tira 9. Vai na ordem da vizinha reagrupar. Porém, a sua vizinha, ela está vazia. Então, você vai ter que ir na ordem seguinte para reagrupar. Mas nunca você pode passar da centena para a unidade de uma vez. Você tem que da centena vir na dezena. Da dezena vir na unidade. Então, você tinha 8 centenas. Você tirou uma, ficou com 7. Reagrupou 10 dezenas para a ordem da dezena. Agora, você pode tirar uma, vai ficar com 9 e vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. 10 menos 9, 1. 9 menos 3, 6. 7 menos 0, 7. 1 menos 0, 1. 1.761 reais será a diferença que ele vai ter entre o refrigerador e o preço do ferro de passar. Muito bem, bacana. Agora, as próximas atividades, elas vão envolver a multiplicação. Nós aprendemos na multiplicação que existem alguns termos matemáticos que nos levam à operação da multiplicação. Toda vez que a gente trabalhar com dobro, triplo e quádruplo, nós estamos trabalhando especificamente com a multiplicação. Quando falar dobro, você vai multiplicar um número por 2. Quando falar triplo, você vai multiplicar por 3. E quando falar quádruplo, você vai multiplicar por 4. Muito bem. Sempre que você tiver os termos matemáticos, não esqueça de transformá-los em numerais. Primeira coisa é transformar em numerais, depois você efetuar a operação que você precisa, ok? Então, acompanhe comigo a leitura dos problemas para a gente entender o que está sendo perguntado, ok? Então, vamos lá. Não deixa nada errado no seu caderno, tá bom? Então, vamos ver lá. A Mariana, pode ser tanto a Almeida quanto a Elias, não tem problema nenhum, tem 6 broches. Broches é aqueles botãozinhos que a gente coloca nas roupas. E Ana tem o triplo do número de Mariana. Então, significa que a Ana tem 3 vezes mais o número que a Mariana tem. Quantos broches a Ana possui? Então, eu vou pegar a quantidade de Mariana e vou multiplicar por 3. Porque triplo significa multiplicar por 3. Então, acompanhe como vai ficar a operação. 6 vezes 3 é igual a 18. 6 vezes 3 é igual a 18. Muito bem. Vamos ler o próximo probleminha? Colhi no galinheiro 9 ovos e Rodrigo colheu em sua fazenda o quádruplo do meu número. Quantos ovos o Rodrigo colheu? Então, eu colhi 9 e o Rodrigo colheu 4 vezes esse valor. Então, significa que eu vou pegar a quantidade de ovo que eu colhi e vou multiplicar por 4. Então, vamos ver quando eu vou achar 9 ovos que eu colhi vezes 4 é igual a 36 ovos. Então, o Rodrigo colheu 36 ovos. Muito ovo, não é mesmo? Que legal! A Jéssica, ela comprou 8 bolsas e a Giovana comprou o dobro do número da Jéssica. Então, a Jéssica comprou 8, a Giovana comprou o dobro. Significa que a Giovana, ela comprou 2 vezes mais o valor da Jéssica. Então, eu vou pegar o número da Jéssica e vou multiplicar por 2. Então, vamos ver quanto fica? 8 vezes 2 é igual a 16. Então, a Giovana, ela comprou 16 bolsas. Muito bem, bacana. Encomendei 2 centenas e meias de coxinhas, que delícia, hein? 3 centenas de quibe e 1 centena e meia de empada. Quantos salgados eu encomendei? Então, vamos lembrar de tudo que a professora falou.
quando você tiver termos matemáticos, você tem que transformá-los em numerais, para depois você trabalhar com os números, ok? Então, acompanhe comigo lá como é que eu vou fazer isso. Então, encomendei 2 centenas e meias de coxinha. Eu tenho que saber quantas coxinhas eu encomendei. Depois, eu tenho que saber quantos quibes encomendei. E, por último, quantas empadas. Para depois eu saber a quantidade total dos salgados que eu encomendei. Então, vamos ver lá? Acompanhe com a professora. Você tem lá 2 centenas e meias de coxinha. Uma centena vale 100. Se você tem 2, você tem 200. Meia centena é 50. Então, 200 mais 50. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 2 mais 0, 2. 250 coxinhas. Os quibes são 3 centenas. Uma centena vale 100. Se eu tenho 3, eu vou ter 300. E uma centena e meia de empada. Uma centena vale 100. Meia centena vale 50. Então, 100 mais 50. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 1 mais 0, 1. 150. Para saber quanto salgado no total, eu tenho que somar a coxinha, o quibe e a empada. 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5 mais 5, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 1, 7. Então, quantos salgados que eu encomendei? Eu encomendei 700 salgados. Muito bem. Agora, vamos ver o próximo problema? Ah, está falando sobre o sistema monetário. Então, vamos lembrar? O nosso sistema monetário, ele é composto de cédulas ou notas e moedas. Nós temos o real, que é a moeda do Brasil. E o símbolo do real é o R cifrão. Muito bem. Como é que eu escrevo por extenso um número em dinheiro? Eu vou escrever o número antes da vírgula do jeito que ele é. E vou acrescentar a palavrinha real ou reais. Vou ler o número do jeito que ele é depois da vírgula e vou acrescentar a palavra centavo ou centavos. Como é que eu faço uma operação com dinheiro? Lembrando de colocar a vírgula sempre debaixo de vírgula. Você vai calcular do mesmo jeito. Adição, subtração, multiplicação, divisão, do mesmo jeito. A diferença que você tem que colocar a vírgula debaixo de vírgula e vai fazer o reagrupamento se você precisar normalmente. Então, acompanhe com a professora. Não deixe de fazer a correção, tá ok? O probleminha fala o seguinte, que ganhei R$ 845 para comprar uma mochila. Ganhei do papai esse dinheiro. E a mochila custou R$ 357. Então, está perguntando, né, no caso, qual é o valor que eu vou precisar. Nesse caso aqui, o numeral está feito pelo computador, porque borrou aqui, aí eu tive que tirar, tá? Mas aí você coloca a vírgula debaixo de vírgula aí no seu... Deixa eu separar ela aqui só para você ver melhor. Agora você consegue ver melhor. Então, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. O 5 você não consegue tirar 7. Você vai na ordem da vizinha e vai reagrupar. Você tinha 4, vai ficar com 3 e vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 5. Você ganhou mais 10, ficou com 15. 15 menos 7, 8. 3, você não tira 5. Você vai na ordem vizinha e vai reagrupar de novo. Você tinha 8, ficou com 7, reagrupou 10 dezenas para a ordem das dezenas. Já tinha 3, ficou com 13. 13 menos 5, 8. Agora você tem 7 centenas. 7 menos 3, 4. R$ 488 é o valor que ele tem de troco pelo que ele comprou. Bacana, não é mesmo? Joia. Agora, nós vamos trabalhar com a multiplicação, com vários fatos da multiplicação. O raciocínio é o mesmo. Você vai fazer os conjuntos e colocar a quantidade de elementos dentro dele. E depois somar quantos elementos você tem no total. Então, acompanhe a correção com a professora, que ela vai falar passo por passo para você recordar. Ok? Então, vamos lá? Devagar para você acompanhar direitinho? Então, tá. 3 vezes 2 significa 3 conjuntos com 2 elementos. 3 vezes 2 vai ser igual a 6.
Depois você vai ter... No computador aqui eu não consigo colocar ele certinho no lugar, mas você aí coloca certinho no seu, tá bom? Depois, 4 vezes 5 significa que eu tenho 4 conjuntos com 5 elementos cada. Então, 4 vezes 5 eu vou ter 20. Muito bem. 3 vezes 5 significa que eu tenho 5 conjuntos com 3 elementos cada um. 5 vezes 3 é igual a 15. Eu tenho agora 7 vezes 2, significa 7 conjuntos com 2 elementos cada um. 7 vezes 2, eu vou ter 14. E por último, eu tenho 2 vezes 4. São 2 conjuntos com 4 elementos, que vai ser 2 vezes 4 igual a 8. Então, repetindo, 3 conjuntos com 2 elementos. 3 vezes 2, 6. 4 conjuntos com 5 elementos. 4 vezes 5, 20. 5 conjuntos com 3 elementos. 3 vezes 5, 15. 7 conjuntos com 2 elementos. 7 vezes 2, 14. E 2 conjuntos com 4 elementos cada. 2 vezes 4, 8. Muito bem. Agora, vamos ver do lado de cá. 3 vezes 9. Você tem 3 conjuntos com 9 elementos cada um. 3 vezes 9, 27. Você tem 7 vezes 8. Você tem 7 conjuntos com 8 elementos cada um. 7 vezes 8, 56. Você tem agora 6 vezes 3. 6 conjuntos com 3 elementos cada um. 6 vezes 3, 18. Você agora vai ter 7 vezes 4. Você vai ter 7 conjuntos com 4 elementos cada um. 7 vezes 4, 28. Você tem 4 vezes 6. Você tem 4 conjuntos com 6 elementos cada um. 4 vezes 6, 24. Escrevi 25, né? Mas é 24. Conferindo. 3 vezes 9 são 3 conjuntos com 9 elementos cada um. 3 vezes 9, 27. 7 vezes 8, você tem 7 conjuntos com 8 elementos cada um. Então, você vai ter 7 vezes 8, 56. Você tem 6 vezes 3, você tem 6 conjuntos com 3 elementos cada um. 6 vezes 3, 18. Você tem 7 vezes 4, 7 conjuntos com 4 elementos cada um. Você vai ter 28. E 4 vezes 6, você vai ter 4 conjuntos com 6 elementos. 4 vezes 6, 24. Ok até agora? Você conseguiu acompanhar direitinho? Lembrando que você faça os conjuntos, coloque a quantidade de elemento em cada um e depois você soma quantos elementos você tem no total. Ok? Isto é a multiplicação. Agora, nós trabalhamos essa semana com a divisão. O que é a divisão? A divisão é uma operação matemática que distribui elementos, porém, todos os conjuntos têm que ficar com a mesma quantidade de elemento. Não pode ficar um com mais e um com menos, não. Então, a distribuição dos elementos é igual. Você tem que dar a mesma quantidade, por isso que a gente distribui um de cada vez. Se caso não der para todos os conjuntos, nós não vamos distribuir, nós vamos dar esse resultado que sobrou no resto. Se caso a divisão que você fez, a distribuição que você fez, não sobrar nenhuma pecinha, nós chamamos essa operação da divisão de divisão exata. E quando você distribui e sobra, você chama essa divisão de inexata. Muito bem. Então, acompanhe comigo que você tinha 4 situações aí diferentes. Você tinha situações com 9 flores e você tinha 3 vasos para trabalhar essas 9 flores. Você tinha que distribuir essas 9 flores para 3 vasos. Quantas flores você colocou em cada um? Então, 9 dividido por 3 vai ser quanto? Então, você pegou as flores, acompanhe comigo lá na matriz. Você pegou as flores, distribuiu uma de cada vez até chegar no final para cada um dos 3 vasos. Então, 9 dividido por 3 vasos, você colocou quantas flores em cada um? Você colocou 3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Muito bem.
Você tem 8 cupcakes e tem 2 pratos, 2 bandejas para você distribuir. Se você vai distribuí-los em 2 potes, em 2 pratos, quantos cupcakes você colocou em cada um? Você vai colocar 4. Então, significa que 8 dividido por 2 é igual a 4. 8 cupcakes dividido por 2 pratos é igual a 4 cupcakes que você colocou em cada um. E os lápis? Os lápis, agora você tem 15 lápis. Você tinha que distribuir esses 15 lápis em 3 estojos. Quantos lápis, distribuindo um de cada vez, você colocou em cada estojo? Você colocou 5 lápis. Então, significa que 15 dividido por 3 é igual a 5. Muito bem. E as maçãs? Você tinha 12 maçãs. Você tinha que distribuir em 2 cestas até o final das maçãs. E todas as 2 cestas teriam que ter a mesma quantidade de elementos. Então, você dividindo essas 12 maçãs em 2 cestas, quantas maçãs você colocou em cada cesta? Você colocou 6 maçãs. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. Conferindo, 9 dividido por 3 é igual a 3. 8 dividido por 2 é igual a 4. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Muito bem. A divisão, ela é muito bacana de fazer, mas o único detalhe que você não pode esquecer é que os conjuntos têm que ter a mesma quantidade de elemento. Nunca pode ficar um conjunto com mais e outro com menos. Ok? Não esqueça. Bacana. Se sobrar resto, nós chamamos de divisão inexata. Se não sobrar resto, nós chamamos de divisão exata. Muito bem. Bacana. Joia. Agora, a próxima atividade fala de uma regrinha que nós aprendemos na multiplicação. Você está lembrado? A multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Quando multiplicamos o número por 10, nós repetimos o número antes do sinal do jeito que ele é e acrescentamos um zero ao resultado. Quando multiplicamos por 100, nós copiamos o número antes do sinal do jeito que ele é e completamos com 2 zeros no resultado. E quando multiplicamos por 1000, nós recopiamos o número antes do sinal do jeito que ele é e acrescentamos 3 zeros no resultado. Então, acompanhe com a professora o resultado do que você fez. Vamos ver? Acompanha comigo. Todo mundo com a matriz bonitinha na sua mão. Então, aplicando a nossa regrinha, 4 vezes 10. Repete o número antes do sinal e olha quantos zeros o número tem. O segundo número, 1 zero. Então, você vai completar com 1 zero. Então, 4 vezes 10 é igual a 40. 45 vezes 10. Você vai repetir o número que vem antes do sinal, do jeito que ele é. Então, nós vamos colocar aqui 45. Contando quantos zeros tem aqui? É 10, então tem um zero só. Então, você vai completar um zero. Então, 45 vezes 10 é 450. 54 vezes 100. Copiar o número antes do sinal do jeito que ele é. E vai contar quantos zeros tem. 1, 2. Você vai completar 1, 2. Então, 54 vezes 100 é 5.400. Muito bem. 60 vezes 10. Observa que o 60 tem um zero. Você vai copiar o número do jeito que ele é. E depois, você vai completar quantos zeros estão pedindo aqui. Se aqui tem um zero, você vai completar mais um zero. O número, mesmo que ele tenha zero antes do sinal, você vai copiar do jeito que ele é. E vai contar os zeros do segundo número e acrescentar normalmente. Então, 60 vezes 10 é igual a 600. 76 vezes 100. Repete o número antes do sinal do jeito que ele é, 76. E olha quantos zeros o próximo número tem. 1, 2. Você vai acrescentar 1, 2. Então, 76 vezes 100 é 7.600. 5.000, eu estou com a mania de 5.000, né? 5 vezes 1.000
vai ser o número antes do sinal do jeito que ele é. E você vai contar quantos zeros tem o segundo. 1, 2, 3. E você vai completar. 1, 2, 3. Então, 5 vezes 1.000 é 5.000. 87 vezes 100. Você vai repetir o número antes do sinal do jeito que ele é, 87. E vai contar quantos zeros o outro número tem. 1, 2. E vai completar. 1, 2. Então, 87 vezes 100 é 8.700. 23 vezes 10. Você vai copiar o número antes do sinal do jeito que ele é, 23. Vai contar quantos zeros o outro número tem, 1 zero, e vai completar com 1 zero. Então, 23 vezes 10 é igual a 230. 2 vezes 1.000, copia o número antes do sinal do jeito que ele é, e conta quantos zeros o outro número tem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 2.000 vezes 1.000 é igual a 2.000. Muito bem, joia. A próxima atividade, eu te dei uma mistura. Você vai ter ali várias situações para você fazer o cálculo. E nessas situações para você fazer o cálculo, você tem que prestar muita atenção, porque vai ter termos matemáticos misturados. E quando você tem termos matemáticos, você tem que transformar esses termos matemáticos em numerais, para depois você fazer o cálculo. Então, preste bastante atenção. Acompanhe com a professora, meu amor. Não deixa nada errado, tá bom? Você vai colocar F se for falso e V se for verdadeiro. No número 8.034, o valor absoluto do 3 é 30. Nós já falamos sobre valor absoluto. O valor absoluto é ele mesmo, do jeito que ele é. E o valor relativo é de acordo com a ordem que ele ocupa. Então, vamos ver se esse número está correto. No número 8.034, o valor absoluto do 3 vai ser 30, de acordo com a ordem que ele está? Não, então aqui vai ser falso. Depois, o antecessor de 67 menos 19 é 20. Primeiro você vai fazer a conta, a operação, para depois você dar o antecessor e conferir se é 20. Então, vamos lá? Vamos fazer? 67 menos 19. 7 você não tira 9, então você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Tinha 6, tirou 1, ficou com 5, reagrupou 10 unidades para as unidades. Você já tinha 7, então 10 mais 7 você ficou com 17. 17 menos 9, 8. 5 menos 1, 4. Então, 48. Mas aí está perguntando assim, o antecessor de 48 é 20? Não. O antecessor de 48 é 47, então é falso. Depois, o sucessor de 287 mais 347 é 605, então nós temos que fazer a operação. 7 mais 7, 14, fica o 4, sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 8, 9, mais 4, 13, fica o 13, sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. 634 é o resultado. Mas não é isso que está perguntando. O sucessor de 634 é 635? Verdadeiro. 4 dúzias mais 3 dezenas e meia. Então, eu tenho que saber primeiro quanto é 4 dúzias. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4 dúzias. Uma dúzia vale 12. Então, 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. 48. Então, 4 dúzias. 3 dezenas e meia. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 3, eu tenho 30. Meia dezena vale 5. Então, é 30 mais 5. 0 mais 5, 5. 3 mais 0, 3. Então, 4 dúzias, 48, mais 3 dezenas e meia, que é 35, são 73. Então, vamos conferir. 8 mais 5, 13. Fica o 13 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. 83. Então, vamos ver o que está perguntando lá? São 73? Não, deu 83, então é falso. No número 1786, o valor relativo do 7 é 700, ele está na ordem da centena. Se uma centena vale 100 e eu tenho 7, eu vou ter 700. Então, o valor relativo dele está correto. Então, vai ser verdadeira. Agora, 3 dúzias e meia menos 2 dezenas e meia. Então, vamos fazer o cálculo. Primeiro,
3 dúzias e meia. Então, eu tenho uma dúzia, duas dúzias, 3 dúzias. Mais meia dúzia. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 6, 12. Fica o 2 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 42. Agora, 2 dezenas e meia. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 2, eu tenho 20. Meia dezena vale 5. Então, 20 mais 5. 0 mais 5, 5. 2 mais 0, 2. Então, vai ser 3 dúzias e meia menos 2 dezenas e meia. Então, 42 menos 25. O 2, você não tira 5. Então, você não vai na ordem da vizinha e vai reagrupar. Você tinha 4, vai ficar com 3. Vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 2 e vai ficar com 12. 12 menos 5, 7. 3 menos 2, 1. Então, agora você tem 17. Então, vamos ver o que está perguntando no problema. 3 dúzias e meia menos 2 dezenas e meia é 20? Não, nós encontramos 17, então é falso. O sucessor de 997 menos 345 é 653? Então, vamos ver lá, fazendo o cálculo. 997 menos 345. 7 menos 5, 2. 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. 652 foi o resultado que nós encontramos. Mas o sucessor de 652, não é isso? Aqui, ó, 652, o sucessor dele é o 653. Então, essa opção está correta. Muito bem. A decomposição do número 4.526 vai ser 4.000 mais 500 mais 20 mais 6. O que você acha? 4.000 mais 500 mais 20 mais 6 está correto. Muito bem. Então, hoje nós falamos na nossa matriz de várias operações que a gente tem trabalhado. Muito bem. Nós trabalhamos com os números no quadro posicional, que é o quadro que fala as ordens que o número possui. Quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades de milhar. Bacana. Depois, nós trabalhamos a decomposição dos números e as ordens crescente e decrescente. A ordem crescente é do menor para o maior e a ordem decrescente é do maior para o menor. Muito bem. Nós trabalhamos com as operações matemáticas que envolvem também dinheiro, que é o sistema monetário. Lembrando que podemos fazer qualquer operação, lembrando de vírgula debaixo de vírgula. Muito bem, ótimo. E nós sabemos também que o símbolo do real é o R cifrão. Não podemos esquecer de jeito nenhum, tá bom? Muito bem. Quando nós falamos sobre diferença, né, qual a diferença, quanto falta, nós estamos nos referindo à subtração. Quando nós falamos juntar, acrescentar, somar, nós estamos falando da adição. Muito bem. A próxima tarefa, nós trabalhamos os termos matemáticos da multiplicação. Quando for o dobro, nós vamos multiplicar o número por 2. Quando for o triplo, nós vamos multiplicar por 3. E quando for por quádruplo, nós vamos multiplicar por 4. Muito bem. Sempre fazendo as operações matemáticas da multiplicação, lembrando a quantidade de conjunto vezes a quantidade de elementos que você coloca nos conjuntos. Muito bem. Trabalhamos também hoje a divisão. A divisão significa repartir, distribuir. Distribuir e repartir elementos, porém, a mesma quantidade tem que estar em todos os conjuntos. Você não pode pôr um conjunto com mais e um conjunto com menos, não, ok? Todos os conjuntos têm que ter a mesma quantidade de elementos. Se na hora da distribuição não sobrar elemento, é porque essa divisão é exata. Se na hora da distribuição sobrar elemento, é porque essa divisão é inexata, ok? Joia! Nós trabalhamos também as regrinhas da multiplicação por 10, por 100 e por 1.000. Muito bem. A multiplicação por 10, você vai conservar o número antes do sinal e vai acrescentar um zero ao resultado. A multiplicação por 100, você vai conservar o número do jeito que ele é antes do sinal e vai completar com 2 zeros. E a multiplicação com 1.000,
Você vai conservar o número do jeito que ele é antes do sinal e vai completar com 3 zeros. Fique bem atento que se o número antes do sinal tiver 0, você também tem que escrever, tá bom? Joia. Quando a gente faz essa atividade do falso e verdadeiro, nós temos que ficar muito atentos para verificar todas as afirmativas, fazer os cálculos separadamente de cada uma delas, para que você consiga organizar as continhas e fazê-las de forma correta. Não tem como fazer de uma vez. Você tem que fazer pausadamente, com calma, para você não errar. Principalmente quando tem sucessor e antecessor. O sucessor é aquele número que vem depois. E o antecessor é o número que vem antes. Então, a gente no terceiro ano trabalha sempre com os imediatos. O sucessor logo que vem depois e o que está antes dele, o primeiro que vem antes. Então, faça primeiro a operação e depois você determine se é o antecessor ou se é o sucessor, ok? O valor relativo é o valor de acordo com a ordem que o número ocupa. Você tem que fazer o cálculo. E o valor absoluto não precisa, porque o valor absoluto é o número dele mesmo. É o número mesmo que está sendo falado no número, ok? Eu espero que você tenha feito a correção, que você não tenha deixado nada errado no seu caderno. Meu querido, eu gosto muito de trabalhar com você e sei que você é muito especial. Brilhe bastante, não deixa nada errado, ok? E eu espero você na próxima live, com certeza. E olha, não esqueça, nós temos muitos encontros durante essa semana que vai ser uma delícia para todos nós. Um grande beijo no seu coração. Não esqueça de estudar para as avaliações, tá? Não esqueça. Dá uma lidinha nas matrizes, dá uma lidinha no livro para você sair bem, tá bom? Eu desejo tudo de bom para você. Papai e mamãe, muito obrigado. E até a próxima, com a graça de Deus. Um grande beijo.